resolver mais um exercício da Alexander Sadiko. Agora a gente vai resolver o exercício 2.48. O seu enunciado diz o seguinte: converta os circuitos da figura 212 de Y em delta, né? Aqui ele está o formato do item A, aqui do item B. E por que ele chama isso aqui de Y delta, né? Porque se nós olharmos com atenção aqui, se a gente considerar isso aqui como um ponto de neutro N, nós poderíamos redesenhá-lo como essa forma aqui, que seria similar a um Y. E essa conversão que ele fala, a gente vai para algo similar a um delta, ou um triângulo. Isso independe, né? Há vários nomes que a gente pode utilizar. Então é esse tipo de transformação que ele quer. O que nós podemos inferir aqui já nesse tipo de problema? Quem é quem cada um desses resistores? Não podemos nunca esquecer o seguinte: há uma equivalência desses resistores, né? Entre esse ponto A e um determinado outro ponto, entre o A, o B, entre o A e o C, quando a gente for para esse tipo de circuito em delta, né? A gente vai ter um resistor equivalente. Então, no final, esse circuito ele vai ser equivalente ao outro. Ele vai me entregar a mesma potência, ele vai me entregar a mesma corrente que circula por ele, a mesma diferença de potencial entre determinados pontos, né, pré-definidos, e é isso que a gente vai fazer. Então, vamos pegar e identificar quem é cada um desses resistores entre os nós A, B e C. E aonde vai estar os nós A, B e C quando nós tivermos a rede em delta. Então vamos apagar essa parte aqui do circuito nosso para poder termos mais espaço aqui, para não nos confundir. Vamos elevar isso aqui para cá, vamos ampliar um pouquinho. Então tá aqui. Se nós olharmos aqui, ó, quem é cada um dos elementos que nós estamos interessados? Olha, entre o ponto A e o ponto de neutro, que é esse daqui, eu tenho esse resistor de R10, e ele tá o resistor de 10, e ele está chamado de R1. Então, o nosso R1 é igual a 10 ohm. Entre o ponto de neutro e o ponto B, nós temos o R2. Então, o R2 também é 10 ohm. Entre o ponto de neutro e o C, nós temos o R3. Repare que o exercício nos fornece R1 igual a R2 igual a R3. Então, nós temos que R1 é igual a R2, que é igual a R3, que vamos chamar de R. Isso aqui diz de uma rede equilibrada, onde todos os resistores são iguais, né? Uma rede equilibrada. E como que fica quando a gente sai do R1, do R2 e do R3 e vai para os RA, os RB e o RC? Como é que fica aqui? Nós temos uma relação, já foi deduzido isso, a gente tem no canal diversos exercícios de a dedução dessas equações. Não vamos fazer dedução, vamos aplicar direto, já usar a fórmula que relaciona os R's A, B e C com os R's 1, 2 e 3, ou seja, os R's da rede Y com das rede delta. Vamos colocar o índice aqui, ó, Y, que é da rede Y. E aqui no final a gente vai ver que nós vamos ter um único resistor delta, porque a rede é equilibrada, o que vai nos resultar lá do outro lado também é uma rede equilibrada. Eu tenho essa definiçãozinha aqui que eu acho ela bem interessante, porque a gente não precisa decorar nenhuma fórmula. Ele fala o seguinte, ó, cada resistor da rede delta é a soma de todos os produtos possíveis de Y extraído 2 a 2. Então eu vou pegar sempre dois resistores e faço o produto. E somar todas as combinações, dividido pelo resistor Y oposto. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Ó, o RA vai ser igual os produtos tomados 2 a 2, então ó, R1 com R2, R1 vezes R2, mais o R1 com R3, R1 com R3, mais o R2 com R3. Repara que eu não preciso tomar R2 com R1, porque ele já foi tomado, é igual. Então, se eu quero o resistor da rede A, ó, dividido pelo oposto. Então, o A, quem é o oposto ao A? É o R1, então dividido por R1. E o RB, mesma coisa, só que dividido por R2. E o RC, a mesma coisa, só que dividido por R3. Mas olha que interessante.
Vamos pegar somente o RA. E ele fala o seguinte, que se a rede é equilibrada, todos os resistores são iguais, ok? Então, no lugar de chamar R1, R2, R3, vamos chamar de RY. Aqui em cima, eu vou ter RY ao quadrado mais RY ao quadrado mais RY ao quadrado. Isso vai nos dar 3RY ao quadrado dividido por RY. Podemos cancelar isso aqui. Nós temos 3 vezes RY. Mas o RA é um resistor da rede delta. Então nós podemos concluir que cada resistor da rede delta é 3 vezes o resistor da rede Y. Isso onde? Isso em uma rede equilibrada, onde os resistores são iguais. Então nós podemos escrever que R delta nada mais é do que 3 vezes 10, isso nos dá 30 ohm. Então a gente já tem calculado. E nós podemos desenhar aqui, né, para finalizar, que o nosso circuito agora, ele vai ser o ponto A, o resistor, o ponto B e aqui o ponto C. E esses aqui são nossos R delta. E nós já calculamos que R delta é igual a 30 ohm. Então com isso a gente pode finalizar, né, essa resolução do item A, né, e encontramos, porque por ser uma rede equilibrada, ela facilitou a nossa vida. Dá o valor de 10. Ok? Vamos continuar, resolver agora o item B. Mas note que o item B agora, os resistores eles não são mais iguais, olha. Repara que o R1 agora vale 10, o R... aqui de novo, ó, nós temos aquele ponto N, né? Então o R1 vale 30 ohm, né? Vamos resolver aqui embaixo, aqui, ó. Vamos colocar aqui R, o item B, R1 igual a 30 ohm, o R2 igual a 20 ohm e o R3 igual a 50. Então, R2 igual a 20 ohm e o R3 igual a 50 ohm. Agora aqui não dá para a gente fazer nada, a gente vai ter que aplicar aquelas equações que nós resolvemos aqui em cima, que sai desse enunciado que está aqui registrado. Vamos pegar, bom, está aqui o nossos RA, RB, RC, e nós vamos escrever aqui em cima. Repara que o produto vai ser igual para todos, né? Então vai ser R1 vezes R2, vai nos dar 600. Depois nós temos R1 vezes R3, vai nos dar 1.500. E depois nós temos R2 vezes R3, que vai nos dar 1.000, e dividido por 30. Isso aqui vai ser igual a quanto, né? 3.100 dividido por 30. Aqui, nessa outra parte, continuamos com o numerador, com o denominador igual, né? 3.100, só que agora dividido por R2, que é 20. E aqui, 3.100 dividido por R3, que é 50. Bom, ó, podemos cancelar esses zeros aqui, que é comum para todo mundo, né, para facilitar a nossa conta. Essa aqui de cima, vamos fazer bem apertadinho aqui. Se resolver essas contas, dá 103,3 ohm. Aqui embaixo, nós vamos ter 155 ohm. E aqui por 62 ohm. Ok? Podemos agora, item A, item B, não item, né? Nós, somos nós. E aqui a gente vai ficar entre o A e o B, nós temos o RC, que é 62. Entre o A e o C, nós temos o RB, 155 ohm. E entre o C e o B, nós temos o RA, que é de 103,3. Então reparem, pessoal, que o exercício é só uma aplicaçãozinha de fórmula. Onde está o difícil disso tudo? Lá na dedução, que ficou lá para trás. O que é importante aqui para todos é compreender o que isso significa. Nós temos uma associação que ela não é nem série e nem paralelo, e para isso nós precisamos lançar mão, né, de uma nova regrinha, vamos dizer assim, que é uma equivalência, né, de circuito. Né? Então, o circuito que está aqui representado por esse desenho, por essa figura, ele tem uma equivalência que é essa daqui. Podemos ampliar, que é essa daqui.
E com isso nós podemos finalizar, né, o exercício 2.48 do Alexander Sadiko e nos vemos numa próxima resolução.